seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Conexões Eternas Podcast. Eu sou Andréa Valério e hoje vocês estão vendo um ambiente diferente. Hoje é um episódio muito especial, eu sempre digo muito especial, né? Mas aqui hoje é muito especial. Nós estamos celebrando o Dia das Mães. E aí, quem teria que estar aqui, né? Eu vou contar para vocês. E eu não sei como elas aceitaram, mas elas aceitaram. Eu queria trazer um monte de gente, mas por questões técnicas não foi possível. Mas as pessoas certas estão aqui nesse momento. Aqui quem está ao meu lado é a minha mãe, Ana Maria. Lá, a tia Nira, que é filha da tia Antonieta, que por sinal tem 108 anos, né, tia Antonieta? 108 anos. Minha tia Antonieta, ela é irmã da minha avó Nicolina. E ela é a cara da minha avó. Lá a gente tem a minha irmã querida e amada Daniele e a minha sobrinha, que é filha da minha irmã. Né? Ou seja, como eu disse, são algumas mulheres especiais da minha vida que estão aqui. E aí eu falei, eu preciso fazer só uma introdução, porque aí começaram a me perguntar assim, mas o que a gente vai conversar? Mas que pergunta a gente faz? E eu falei assim, não, esse é um episódio que tem que ter muito coração. Como eu tenho coração, quem me conhece sabe que eu sou puro coração. E a gente veio para contar histórias e para inspirar você a fazer o mesmo. Ao redor da mesa, que a gente vai contar sobre inspirar vocês com... Já comecei, já tenho que respirar, porque eu já estou me emocionando já faz uns dias. Então, quero começar perguntando para vocês, né? Como que tudo começou? Como que foi lá dos nossos antepassados? O que vocês lembram? Que histórias vocês lembram dos nossos antepassados? A Nira sabe. Que a Nira tem. A Nira sabe. A Nira tem a história que sempre me contaram, né? Minha mãe, meus tios que estiveram, inclusive a tua avó, que os avós se encontraram num navio de imigrantes que estavam vindo da Itália aqui para o Brasil. E nesse navio mesmo eles se encontraram pela primeira vez, depois desembarcaram e tempos depois, não sei se meses, eles se reencontraram e aí tudo começou, né? Aí então foi casamento, foram os filhos, né? Que a minha mãe era a caçula, então tinha o filho mais velho que era o Benjamin. Depois a Maria, se eu tiver errado, se me corrija, né? Mas eu acho que é essa ordem, né? É o Benjamin, depois a Maria, depois a Teresa e a Nicolina e depois a minha mãe, são 5. Então a tia Antonieta é a mais... É a caçula. É a caçula. Que vai completar 108 agora em junho. 108, 25 de junho. E aí, Nira, isso que você falou, né? Eles se encontraram lá no navio, porque antigamente, né, muitas famílias italianas vieram, né, do navio. E olha que coisa linda, eles se encontraram no navio e depois eles casaram, né, se reencontraram, casaram. Se reencontraram e casaram, isso. E até surgiu uma história que eu não sei se é verdadeira, que os pais do meu pai... também estavam nesse navio e também foi assim o encontro deles. Eles se encontraram no navio, né? Começaram a conversar e depois desceram lá em Santos, no Porto de Santos, e tempos depois eles também reataram o encontro e chegaram a casar também. E diz que estavam no mesmo navio que os pais da minha mãe. Não sei se é verdade, mas isso foi o que eles dizem. Falavam, porque a família sempre falou, né, comentou. Assim. Eu falo, né, mãe, a senhora conhecia essa história? Sim, mais ou menos. Mais ou menos. Que é o que acontece, não é? Dani, você conhecia essa história? Não. Eu também não conhecia essa história. A Pri muito menos, se a gente não contou. Então, a importância de a gente contar essas histórias, porque na realidade lá em casa eu que sou a chata, né?
A chata no bom sentido. De perguntar. curiosa. A curiosa. Obrigada, Pri. A curiosa. Porque eu começo a perguntar, mas como que era? Como que eu era quando era criança? E agora mesmo a gente vê a importância de a gente poder fazer esses registros. Sim. E olha a beleza de a gente poder fazer esse momento que vai perpetuar. E a gente... Pena que hoje a tia Antonieta não pode falar, né? Sim. Não pode contar pra gente. Mas a Nira pode trazer algumas histórias pra Algumas gente. coisas. Ela é a porta-voz da tia. Da tia Antonieta. Antonieta. Se vocês conseguirem fazer eu lembrar algumas coisas, eu até posso ajudar bastante. Mas a Ana também me ajuda, que a Ana estava sempre conosco, né? Nós tivemos uma história de família muito boa, porque nós sempre fomos muito unidas, né? Os pais da Ana com os meus pais sempre estiveram juntos, eles iam para a praia, ficavam meses lá juntos, brigavam e vai e voltavam, e assim ia, né? Tio Virgílio com meu pai. Diga-se de passagem que eram italianos, Italianos, né? Então, aquela Falam coisa de muito. falar muito alto, mas estava só conversando, mas estava falando alto, parecia uma briga até, né? Você Então- sabe que eu lembro, Nira, da praia, tinha Matinhos, né? Matinhos. Na praia Matinhos. E eu lembro eu e a Larissa. Sim, A gente ia lá e brincava com teus com os filhos. meus filhos. É, aham. e a gente brigava também. As duas se juntavam e faziam um complô contra os meninos. Até porque você casou muito cedo, né, Dani? Eu casei muito cedo. Casou muito cedo e me deixou. Eu lembro até hoje, a gente tinha uma conexão muito forte, né? Não, eu já é natural. Eu sou chorona já de sempre, né, mãe? E casou muito cedo. E eu lembro que a gente dividia o quarto. E pra mim aquele quarto era tão grande. Era enorme aquele quarto pra mim. Porque quando a gente é pequena, a dimensão das coisas parece maiores, né? E ficou tão vazio quando você foi embora. Imagina. Daí eu tinha... e aí eu tinha que ir pra cama. Minha mãe não dava lugar na cama. Aí meu pai dava lugar na cama. Então eu ia lá pedir arrego pro pai. O que vocês lembram de criança? Nossa. Alguma lembrança? Qual que é a primeira lembrança que vem de criança? Quem que lembra? Bom, eu lembro que eu era muito querida pelas minhas primas. E ela e a irmã Vera brigavam porque elas queriam ficar comigo na cama. Eu ia passar uns dias lá, aí elas brigavam porque queriam que eu ficasse na cama. Daí faziam um sorteio para ver quem que ia ficar comigo. Que legal. Imagina! Porque eram 3 irmãs, né? Sim, 3 irmãs mulheres. Isso, a Ana, né? A Ana aqui presente, a Vera e a Lucy, que é a mais velha, né? A Lucy era a mais velha daí. Mas era a minha, assim, eu era mais achegada com elas, né? Porque a Lucy idade, era né? por causa da idade, né? Lucy Então, bem e eu mais era velha. menorzinha, né? Diferença, hoje a diferença nem parece sim. mais, é 1 ou 2 anos de diferença, né? Mas naquela época, né? Então eu Isso era mesmo. a requerida para dormir na cama com elas. Mas o que eu lembro assim é isso, essas A senhora coisas. lembra, mãe, de elas- alguma coisa? Não, era uma época muito gostosa, porque eram Conta sempre alguma coisa. encontros, né? Sim, A- visitas a na visita casa da da avó. avó, Conte das artes, mãe. Eu- Conte das artes. A Ana era conhecida pelas artes. Ai, ai, essa era a preocupação. Mãe, conta, mãe. Conta o que dá pra contar. Não, era assim, era muito lindo mesmo, na época que nós nos encontrávamos bastante, né? Sim. E a avó, ela morava no Cajuru, e nós morávamos no centro, assim também como a Lira, né? Morava no centro, de certa forma. E chegava os domingos,
nós tínhamos era um ritual. Todos os domingos Todos eu os encontro domingos. na casa da avó. Mas é a casa Qual da vó? Da avó avó Jacomina. Ah, da avó Jacomina. Da mãe da Nicolina. E da tia Antonieta. E da tia Era minha mãe, Antonieta. Então, aí a gente ia para lá aos domingos, mas era uma sessão, porque na realidade a minha mãe, lá, Cajuru, naquela época, era bastante distante, né? Distante, era longe. Então a minha mãe fazia nós nos arrumarmos muito bem. A gente punha as roupinhas muito bonitas, e por cima daquelas roupas bonita que a gente tinha, ainda ela punha, eu lembro disso, assim, que é uma coisa mais linda da minha vida. Ela colocava um aventalzinho que a gente tinha, de organdi suíço bordado. Todo domingo a gente tinha aquele aventalzinho para ir na casa da tia. Da avó. Mas sabe o que é pra não sujar a roupa? Pra não sujar a roupa? Não, porque Era era enfeite, né? Fica Meia enfeitadinha. 3/4 sapatinho sempre de verniz, sapatinho o branco, entende? Ou se não, sapatinho preto de verniz. E aí, então, era aquilo. Saíamos, íamos até a casa da avó Jacomina, a gente chegava no portão, a gente já ia começando aquele tirar. Vai tirando tudo. Saía de lá cheia de lama. Mas as três iguais? E as três iguaizinhas? Eu e a Vera, que é a mais nova. A Lucy já era mais... Eu podia escolher. Ela já era mocinha, né, de certa forma. Então, ela já nem tinha acompanhava muito elas. Não. Então a gente chegava lá, mal cumprimentava a avó, né, o avô, as pessoas estavam dentro de casa e a gente já ia tirando as roupas, né? Já tinha uma sacolinha que a gente levava calça brincoringa, mas aquele era da época, né? Da coringa, né? Coringa, sei lá. Alpargata. Alpargata tinha na tua época também. Alpargata. Daí uma camisetinha que eu tinha, me lembro que eu gostava muito daquela camiseta, uma camisetinha assim de listinha, de várias listas, gente então se paramentava, né? A Nira também chegava, mas a Nira era mais comportada. Mais comportada. Ela era quietinha. Mas eu entrava bem. Mas ela entrava também. Ela delas. Bom, aí dali, então, a gente já saía. Ali, daí primeiro tinha passo é bicicleta. Tinha os primos que tinham bicicleta, né? A gente já ia andar de bicicleta e tinha... Falar nisso, só um complemento. Eu tenho até hoje a lembrança da bicicleta. Porque eu fiquei atrás, né? Eu sempre ia com você ou com a Vera e engatou a minha perna na correia. Eu tenho até hoje a cicatriz. Dessas coisas. Porque elas corriam e eu acho que soltei a perna, sei lá, não lembro. E tenho a lembrança dessa época das bicicletas lá na avó. Então já peço perdão. Passado quantos anos? 50 anos, 60 mesmo. Mas as brincadeiras nessa época, será que eram diferentes? Vamos passar para Dani. Da tua época. Não, eu acho que eram iguais, mas depende da pessoa, né? Quem é mais agitado. Mas você brincava com o César? Porque o César era agitado. Não muito. Não. A gente tinha, né, a turma da tia Lucy, então o Marcelo, o Carlos, o César, eu. Tinha uma vizinha que a gente sempre estava junto. Me aprontando, né? Tá bom. Você aprontava, Dani? Fala, carinha de boazinha, né, Pri? Não, mãe, fale a verdade. Não, ela aprontava, mãe. Ela aprontava. Eu não vou contar. Não era tanto. Aprontava, sim, senhora. Tinha Garelli. Mas o que o César pegava? Da onde que o César pegava? Eu não sabia. Você não sabia disso? Eu não sabia? Não sei se eu sabia, mas ela pegava? A Garelli pegava? É moto. Ah, tá. Achei uma pessoa, mãe. As gírias. Pensei mesmo.
Olha, você contou coisa. Eu falei, ué. É que hoje pegar é outra coisa. Assim, nossa, que liberdade. Não conhecia essa minha mãe. Não. O César que vivia com a Garelli. Daí o pai vendeu Eu até sabia por causa dessa. disso. Eu sabia que você e a Luciane, né? Era tua amiga. Uhum. Mas eu lembro, assim, da infância, lembro muito da chácara. Da chácara. A chácara, eu lembro de... Nossa, como é... a diferença que eu vejo, né? Para hoje, a gente tinha muita liberdade de estar se sujar na rua, Ah, né? Brincar. Isso é verdade. Na chácara a gente tinha Era lá... solto. Exato. Era solto. Mas os teus filhos também, né, Pri? O que você lembra quando você era pequena? Não, a gente brincava bastante na rua também, esconde-esconde, o pessoal da... Eu acho que não era nem só por segurança, mas a vizinhança era mais acessível. Hoje em dia as pessoas têm medo de tudo, né? Hoje elas nem se cumprimentam no elevador. Eu acho que existe também, muito de coisa que eu percebo da minha área, que a gente tinha mais casas do que prédios. Então você sabia, você dividia, trocava, né? Fazia uma sopa, dividia com o vizinho, todo mundo se conhecia. E a partir do momento que tudo verticalizou, você às vezes mora no mesmo prédio, mas você nem sabe quem é que tá no andar de cima. É verdade. E aí eu acho que essas coisas dificultam. O que eu acabo tendo um retardo nisso por morar em Guaratuba, né? Então, claro que tem diferença, porque tem uma filha que é extremamente tímida e outra que é extremamente espoleta. E ela pega a bicicleta dela e ela vai, ela conhece o vizinho, ela conhece a vizinha da frente. E ela tem amigo de todas as idades. Ela tem amigo lá de 5, 7 anos que é a idade dela, bem como ela tem amigos de 80, 70 anos que estão na frente da minha casa, que ela vai conversar. Então, Guaratuba ainda nos permite essas coisas. Mas a gente ia a pé pra escola, coisa que hoje a gente não tem mais coragem, né? Então existem certas limitações pelo que o mundo se tornou, infelizmente, né? É verdade. Mas quando vocês moraram em Campo Largo, sabe o que eu lembro? Das festas que vocês faziam na rua. Sim. Isso é verdade. Isso foi pouco tempo, né? Verdade, não faz Mas muito foi tempo. Não. Coisa de 15 anos atrás, menos até. Não, 15, o Caetano tem 16. Não, tem mais. Antes, Tem mais. Mas eu já era na época que eu tava quase casando, a gente ainda fazia festa junina na rua. Festa junina na rua. E daí juntava todos... Juntava todos os vizinhos, tudo. Era muito legal. Cada um levava um prato, a gente montava uma mesa. Uma festa americana de rua. Era uma festa americana de rua. Com pinhão, com tudo. Quentão, fogueira. Quando a história. E hoje, quando eu vou pra lá, todo mundo fala, mas é a festa. Foi o tempo da festa. Canta a música, Nira. Canta a música. Vamos lá na casa do beija-flor. Lá que tá meu amor. Na casa do beija-flor. Só ela vai cantar. Vamos lá na casa do beija-flor. Canta, mãe. É lá que tá meu amor. Na casa do beija-flor. Que coisa mais linda. É coisa mais linda. Diz que ela fica com o ai-ai, daí ela canta, ela fica essa calma. Diz que ela era uma pé de valsa. Ela é. Ó, a Agora gente tem o você vê- cachorrinho, tem tudo, né? Vai comer o pãozinho da você vê- mesa. Bem real. Você vê que coisa mais linda, né? O que é o amor verdadeiramente, né? Você vê a disposição da Nira, né? Pega o tempo todo assim, ela tá sempre ajudando a mãe. O que eu quero dizer, entende? Que na realidade espírito de vocês. a tia está com 107 anos, entende? Tá 108 aí, já quase. viva, cheia de vida, né? Porque tem dias que ela se conecta com Sim. gente e tudo, né? Que é uma coisa muito bonita, mas a beleza está no amor que a filha tem pela mãe. É o cuidado da Nira, é que chega até a me arrepiar, entende? É pra De vocês falar. isso, né? É verdade. Pra saberem, né, vó? É Mas verdade. a Dani é. É verdade. Então,
Por saber, porque é uma coisa muito bonita, entende? A gente basicamente quase não vê isso. Os idosos acabam As indo pessoas não têm para paciência, asilos. vão para os asilos, tudo. A tia não, a tia fica em casa sempre ali daí, né? Sim. Junto, mas é tudo com muito, mas é tudo com muito amor, né, Nira? Tudo Sim, muito amor. sim. E as meninas que me ajudam, as duas, eu tive uma sorte imensa, porque elas são muito queridas. Elas tratam a minha mãe como se fosse mãe delas, né? Então eu consigo até me ausentar de casa. De forma tranquila. Saio, eu viajo. Eu fiz uma viagem que fiquei 20 dias fora. E ela tranquila, não teve nada, absolutamente. Eu deixei ela perfeita e encontrei ela perfeita nessa saúde. Mira, mas eu te perguntei, assim, o que será que a tia Antonieta fez para viver tanto tempo, né? E a gente, na realidade, não tem ideia, a gente imagina, mas eu falei para você, uma das coisas que eu vejo é a alegria de viver e ter um bom humor. E você disse que ela sempre teve bom humor. Ela sempre foi muito bondosa, ela procurava sempre deixar as pessoas à vontade na casa dela, não queria intrigas. Quando meu pai, que era uma pessoa mais agitada, um italianão mais agitado, né? A minha mãe acalmava ele. Então, ela sempre foi muito bondosa. Eu acho que a característica maior dela era a bondade, sabe? Ela sempre foi muito bondosa. Então, isso é de família, porque a dona Nicolina também era. Sim. E Ló? Também também é uma coisa. Então, é um gancho que a gente tem que pôr. A avó Jacomina, a mãe dela. A mãe dela. Era uma ela pessoa... sempre foi uma pessoa muito alegre, bondosa, religiosa. Pequenininha. Ela era pequenininha. Italiana. Italiana. Eu acho e que ela fez uma mistura. A gente brinca com a Dani. Rapidinha, alegre, sorridente, entende? E daí ela veio da Itália, né? Então ela misturou um pouco o português com o italiano, que tinha momentos assim que a gente não entendia muito bem o que ela estava querendo dizer, falava, né? Mas o tempo sempre a nosso favor, né? Normalmente. E a gente aprendia. A entendê-la, né? Então, ela era de uma bondade fora do comum, de uma alegria incrível, bondosa, alegre, né, Nira? A família religiosa também, né? Então, ela muito. Essa religiosidade acabou passando. Acabou passando. Estamos entendendo algumas coisas agora. Mas isso que a senhora falou, realmente, né? Tem comportamentos que a gente tem e a gente olha assim, nossa, mas minha mãe faz isso. Não tem? Você não tem? Sim. Você olha e tem coisa... E falar que quando você fala, você pensa, meu Deus, ela falava isso. Exatamente. E aí você já fala o quê? Hoje você não entende, mas você vai me agradecer. Exatamente. Quando você for mãe, quando você crescer... Isso é muito comum aqui na nossa A alegria, eu acho que ficou a marca, né? Sim, a bondade, tudo dessa forma. E era tão engraçadinha a avó Jacomina, né? Engraçadinha. Porque o meu marido fala muito dela, ele tinha um amor assim especial por muito, causa... Né? Porque ela ficava comigo, quando eu namorava, ela ficava sentada. Cuidando! Namorando, E daí ela ficava contando as histórias para ele. Ele lembra dela até hoje, porque ela era um encanto mesmo. Nossa. E daí ela tinha um cabelo bem longo, né? Branco. Daí ela fazia trança. Nossa, eu achava linda aquela trança que ela tinha. Trança, peruquinha. E aí ela fazia também. Daí o Sinão fazia uma peruquinha. E ela punha depois um lencinho, né? Depois ela ficou, acho que mais velhinha, daí ela usava um lencinho branco na cabeça. Mas era uma gracinha, gente, era uma coisa branquinho, um lencinho branquinho, era uma coisa muito linda. E eu acho que é isso aí. E ela viveu bastante, ela acho que faleceu, ela tinha mais de 80, 89, né?
É. 89. Então, porque você é vê, por causa de uma é uma queda, coisa- né? 89 e naquela época. Naquela época. Viveu bastante, né? 89, Porque antigamente... ela só faleceu porque ela teve uma queda, ela queda. fraturou um quadril. Por isso que tem que tirar todos os tapetes da casa para não ter esse problema, verdade. né? É verdade Ela se lembra da musiquinha que ela rezava, Ana? Como Levantei de madrugada, lembra? Para varrer a Conceição, né? Encontrei Nossa Senhora com seu livrinho na mão. Eu falei para ela disse que sim. Mas ela falava, eu tornei a repetir, daí ela misturava tudo. Ela disse que não, daí o resto não sei mais. Olha que lindo! Ela cantava. Sabe que eu pro meu filho, desde que eu engravidei, como eu morei 11 anos na Espanha, né? Quando eu voltei, eu falei, meus filhos vão falar espanhol e português. E desde pequenininho eu rezo toda noite com ele uma oração em espanhol, que eu inventei. E eu tenho certeza que ele vai acabar... Tá vendo? Essas coisas que a gente repete, ele vai repetir. É isso aí. Ela levantava toda manhã e ia cantando essa música. Bonitinha, né? Com o rosarinho na mão. Com o rosário na mão. Nossa, eu não sabia que a avó era assim... Você sabia? Tão fervorosa. Você sabia? Eu também não sabia. Você está vendo? Gente, que incrível, né? Por isso que eu gosto de saber das histórias. Porque aí a gente entende muitas coisas. Muito. E ela benzia também as pessoas. De quebrante. Às vezes, de quebrante. Quebrante. Daí faziam filas imensas na casa dela, ela atendia todo mundo. Ela e o meu avô também. Ele também, né? Ele benzia também. Eles eram bem fervorosos, os dois. E eram muito humanos, assim. Eles estavam sempre ajudando as pessoas, sabe? Isso ele é um legado que a gente tem. E a gente o servir, né? Eu vejo lá em casa o servir. É incrível. Eu vejo a mãe, eu vejo a Dani. É muito bonito. O César também o César. A pessoa também é bem serviçal mesmo. O Cezico. O Cezico. Não sei se na família de todo mundo tem um predileto, né? Não sei se existe isso do predileto. Será que tem? Ela tinha. Sim, lá na minha família sou eu. que tem. Não é, Pri? Sim, lá sou eu. Não, e na minha sou eu, claro. Sim. É óbvio. Não, é o Cezico. Não é o Cezico. Vou perguntar pro pai. Mas é que o preferido é quem tá perto mais tempo. Lá é a Andressa, por quê? Porque a Andressa liga todo dia, a Andressa dá atenção, né? É verdade. Ela é mais carinhosa, vai fazer o que ela é, né? Cozinha. Acho que quem cozinha também tem um talento. Ela é inveja, né? Eu acho que não tem nada a ver isso de cozinhar, né? Não, o César cozinha. Pois é. Mas a Dani também. Pois então. Então daí. Não, mas aqui daí é pras outras, né? Ela é preferida de irmã, por exemplo. Ela é. Ela é preferida mesmo. Aqui em casa também diz que o meu filho mais velho é o preferido da avó. Minha mãe, porque ele está mais presente. Ele mora aqui próximo, então todos os dias ele vai para a universidade e na volta ele passa por aqui. Ótimo. Ela tá cantando. Não, ela tá brigando. Tem os momentos, né? Então, são os momentos. Ela conta da avó Nicolina, né? Ela fala muito da avó. Quando ela sente até hoje medo, você falou. Sim, quando ela sente medo, ela chama a Nicolina. Nicolina, me ajuda. Esses dias atrás aí, acho que foi ontem, antes de ontem, à noite, de madrugada, ela queria levantar. E daí ela chamava a Nicolina. Nicolina, me ajude, Nicolina. Que gracinha. Nica, eu vou chamar você. Não, mas isso... ela gostava muito da Nico, da Nico irmã. era muito chegada com minha mãe. E ela tinha assim, engraçado, né? Ela falava muito sobre a beleza da minha mãe, né? Sim, ela bem dizia, lembrado. Ela dizia que ela era mais linda dela. Era mais linda. Ela sempre exaltava essa... Sim, a beleza dela, né? Diz que quando ela ia no
no Dom Pedro, que elas iam dançar. Como é que chamava antigamente? Eu não lembro mais. Sarau. Nossa, sarau é... Não, acho que antigamente não era sarau. Acho que é baile. Baile. Eu acho que era baile. E daí ela dizia que a tia chamava a atenção dos rapazes e o meu avô ficava sabendo das coisas que ela fazia, porque às vezes elas fugiam para ir no baile e ele não sabia, né? E daí ele ficava sabendo no ônibus, porque os rapazes estavam falando dela. Que moça mais linda, que cabelo mais lindo e tal. Daí ela chegava em casa. Ai. E a minha mãe... Os cachos, né? Os cachos, as ondas do cabelo. Nossa, como é linda. A minha mãe sempre falava, como é linda essa moça. E daí entregavam a Nicolina. E ela chegava em casa e apanhava. Né? Mas falou que ela é bonita, né? Mas a gente tem o olhinho pequeno, característico da família. Nós todos, né? Meio puxado. Meio puxar aqui. Meio puxadinho. As bochechas pra cima. Maçã de rosto. A gente vê a tia. Você tem, eu tenho. A Dani também. A Deia tem bastante, né? Mas é lindo a gente, né? Não é? E aí eu coloco, lembra, né? Eu falo sempre, a tia Antonieta é a única que está viva. Sim. E tem muitas histórias que a gente não sabe, se perderam. Se perderam. Exatamente. E aí eu dei para a senhora um álbum e um para o pai, lembra? E agora eu vou pedir para a senhora se comprometer a escrever nesse álbum. Ai. Por quê? Porque senão essas histórias vão se perder. É verdade. E a importância de... eu vejo assim, e eu fiz uma reflexão. Por que eu sou tão curiosa? Por que eu gosto de saber? Porque eu estou sempre querendo fazer coisas novas, aprender coisas novas. E quando a gente se transforma, a gente começa a fazer perguntas. Então, a gente pergunta, a gente tem curiosidade de saber, né? Da onde que a gente veio. Mas o mais importante que isso é aonde a gente está hoje. Isso que é o que importa. É o presente. Eu acho assim, né, Leia? Também a gente, na realidade, tem essa curiosidade mesmo, Tem. Porque eu me lembro assim, eu queria saber muito a respeito também da família. E a família... Isso. E a família, por exemplo, do vô, meu pai, né? Eu tinha, assim, curiosidade em saber de onde que eles vinham, né? Da cidade, né? Da Itália que eles estavam vindo. Então, era, assim, uma coisa de uma curiosidade muito grande e que foi indo a ponto de eu poder chegar a conhecer a história e até, inclusive, fazer a cidadania italiana. A senhora também perguntava, então. Eu era perguntada. Claro, eu fiz também perguntava. Conseguimos esta proeza de ter a cidadania italiana através dessas... Né? Esses questionamentos, Dessas idas para a Itália também, que eu ia, procurava a cidade, né? Quantas vezes eu fui, procurei o nome do vô, inclusive, para ver aonde que eles eram, qual a possibilidade de eu fazer para eu poder fazer a cidadania, né? Mas não encontrava, engraçado, né? Mas por que, né, que a gente não encontrou? Foi uma... Porque ele mudou o nome, né? Isso eu ouvi de um aluno de 94 anos, que ele contou essa história. Por que os nomes mudavam, né? Porque chegava de navio, aí chegava que a pessoa falava o nome, quem ouvia outra coisa. Então escrevia conforme ele ouvia. E aí iam mudando os nomes. E o nosso é que era um nome feio, né? Nome meio... né? Eu buscava... Até para falar, o Borseto, né? O Borseto, eu acho que eu vou chorar, acho que esse nome no Brasil não vai dar muito certo. Não dá.
E daí ele fez todo o processo, vamos dizer, dentro do Brasil, né, para poder fazer a mudança, e daí recebeu outro sobrenome. Mas, então, a dificuldade exatamente ficou no não encontrar as pessoas certas, ou encontrar os documentos dele, porque ele tinha mudado o nome aqui no Brasil. E era impossível. E aí, daí eu me lembro que eu não me conformava com isso. Aí comecei a escrever para todas as comunidades, para todas as comunas, que a gente dizia, né, da Itália, para ver a possibilidade de uma documentação dele. E a gente não encontrava. Para as igrejas também não. E aqui daí eu resolvi, sabia que eles tinham casado aqui no Brasil, né? Então, eu comecei de ir nas igrejas, né? Primeiro os tabelionatos, né? Os tabeliões, né? Também não achava nada. Daí, na igreja, na catedral, eu ia lá e pedia para ver se eu conseguia alguém, a época, a data que eu dava mesmo para eles, tudo, e não acontecia nada. E daí, mas eu voltava. Entendeu? Fui um pouco persistente. Daí voltei, entende? Também não achei. Até que um dia eu disse bem assim, vamos fazer uma coisa assim, entende? Pedi para a pessoa, você me deixa eu olhar esse teu livro, um baita livro imenso, né? Aqueles livros que tinha antigos nas igrejas, tudo, que tem até hoje, eles têm guardado, né? E daí, me permitiu, não sei como, mas me permitiu, porque eu já tinha visto outras vezes que eu tinha ido e não tinha encontrado, né? Então me permitiu. E aí eu, na realidade, nessa busca, eu achei daí o nome do meu avô. Que mudou, né? Mas com o nome antigo dele daí, né? Pois é, durou 15 anos, né, o nosso processo. Foi isso? Eu não me lembro, mas acho que mais ou menos, uns 10 anos antigamente, imagine, antigamente você tinha que ir fazendo essa pesquisa. Hoje é tudo diferente, né? Hoje até é mais difícil conseguir. Não sei, hoje hoje não está fácil. Eu estou com o meu processo lá eu estou fazendo via Itália. Isso, agora tem algumas regras diferentes. Nós tivemos sorte. Agora com o novo decreto, né? Era para sair o meu no início de 2026. Nossa. Ele marcou para março. Meu Deus. E não sei se não vai ter alguma mudança. Mesmo assim, nós já há tempos que estamos lidando, né? Mas agora essa mudança foi meio radical, né? Mas você sabe, daí posso colocar uma coisa? Que foi muito engraçado quando eu descobri, foi maravilhoso, né? Foi realmente muito festivo no sentido. É que ninguém sabia. Apenas o meu pai, entende? Ele tinha como um segredo dele. Quando eu contei para ele, porque eu já tinha perguntado, como se fosse um segredo, entende? Tá vendo? Que ele soube, sabia, mas ele não falava, entende, sobre isso. Quando eu contei, ele acordou, ele disse, nossa, mas, né, passou quantos anos, imagina, né? E daí, então, a família toda ficou sabendo que nós somos Vicente, não era verdadeiro, né? E eu buscava, sabe que eu buscava as famílias lá na Itália, né? Mas ninguém sabia, ninguém sabia. Até porque a gente foi lá, né, mãe? Pois depois nós fomos para lá. Mas é tão pequenininha, né, a cidade. Foi muito emocionante mesmo. Foi muito lindo. É tudo muito lindo. A vida é maravilhosa, gente, é a coisa mais linda. Saber viver, tem que né? Saber viver, ter né? essa alegria. Mas eu acho que a vida, na realidade, a beleza está isso aí, ó, né? Nós aqui. Mães, né? Todas mães. Ai, dói, meu amor. Ai, judiação, desculpe, tia. Tá doendo o bracinho? Desculpe. Ai, não quer que pegue, tá doendo mesmo. Não, minha linda. O bracinho. Pronto, Vamos cobrir o bracinho. Cobre. Isso, pronto, já passou. Já, pronto, mãe.
Mas ontem ela estava cantando, que você falou. Ontem ela, né? Ontem ela estava super bem. Tava, né? São dias. Tá doendo o bracinho? Tá, não tô pegando no braço, tô pegando no joelho aqui, ó. Dói o joelho. Gente, 108. Quantas pessoas têm a frio, às honra vezes de você ter? estranha do frio. o 108, frio, né? Ou seja, nós somos de família longeva, a gente precisa se cuidar, hein? Timothy começar a fazer ginástica, né? Academia. Então, nem sempre. É isso que eu levantei com a Deia. A gente teve uma conversa antes, né? Hoje todos dizem que nós precisamos ter uma rotina de exercício, né? É verdade. Para poder ter uma longevidade. Mas a minha mãe... Mas... Essa como é que é? pergunta. Minha mãe nunca fez exercício nenhum. Olha que libertador. Tudo o que eu queria ouvir. Não. Eu faço mais ou menos. Duas vezes por semana não é muita coisa. Nira, Só pra dizer assim, tipo... eu tô fazendo. Ela não fazia exercício. Mas enquanto ela encerava a casa. É o que a gente falou. Então, a gente era mais ativa, né? Dela era dentro de casa. Ela encerava, ela cuidava do jardim. Ela que cuidava, porque meu pai não fazia nada. Ah, não, ele na época não faziam, né? Aquelas calçadas imensas que ela tinha na casa dela, ela que lavava. Né? Então, esse tipo de exercício, eu acho que alguma coisa a gente faz, né? Alguma coisa. Que foi o que a gente se questionou, né? Que hoje diz que isso não é exercício. Mas será que não é mesmo? Hoje você pega o teu aspirador, que é um robô, você não é mais como era antes, né? Pois é. Chama mais fácil, vassourão. Isso, escovão. Tinha esquecido do escovão. Mas lá na mãe tem até hoje o escovão. Tem. Eu lembro que ficava... Não. Tem enceradeira. Enceradeira, não. Nossa, era escovão. Não tem mais. Não, mas tem a enceradeira para encerar o... Eu peguei. Isso já não tá mais à moda. Não tá mais. Agora é o mundo robotizado. Mas não tinha isso. Tudo muito era gente mesmo. É robô pra ter mais tempo de sentar e tomar café, né? Sim. Porque hoje em dia a gente já não faz mais isso. Dani, e o bolinho... Suspiro. E o bolinho de cenoura. Bolinho de cenoura. Que hoje que a Dani continua fazendo bolinho de cenoura. A Dani e a Dessa. O bolinho de cenoura. Mas sem a cozinha ninguém faz, né? É verdade, ela da cozinha, é verdade. Mas isso do cozinhar, a gente tinha as duas avós que cozinhavam. Aí, o pai também cozinhava. Não, o pai, eu lembro que o pai gostou assim da cozinha, mas... muito mais. E daí o César era hobby. A tua mãe cozinhava. Só que eu não puxei. Pois é, mas é que a gente falou... E a tua mãe... muito, né? Eu faço, mas porque eu preciso. Porque... Gosto muito. Mas lá em casa... Era de fazer o nhoque. Lá, tudo do mesmo tamanho, assim, não sei como que ela fazia. Mas sabe o que é muito legal? Assim, eu vejo lá em casa, o César, o meu irmão fez economia e se encontrou aí na cozinha, né? O restaurante. E a Dani sempre gostou de cozinhar. Eu sempre gostei. E o meu filho, que eu na casa... Enfim, ele que cozinha. É mesmo? Então, ele adora. Claro, por quê? Porque ele vê a Dinda. Ele vê o tio. E lá no César também é ele que cozinha. Tipo, à tarde, né? À noite, o jantar é ele que faz. Ele que cozinha, né? E ele com os meninos. Por sinal, só coisa boa, né? Ele com os meninos. Ele que faz o lanche. Mas quem cozinha... Puxou pra mãe. Eu acho que a gente vai ter que aprender a cozinhar. Não sei. Não. Eu casei bem. Não, mas é que ela casou com o chefe de cozinha. É verdade. Casei bem. Você tem razão com o chefe. E as meninas já falaram pra ela. Falou, mãe, se largar... por favor, você não pode largar do pai nunca, porque senão o que nós vamos comer?
Elas falam, é cobrado isso. Mas é que a gente tem que casar com quem te completa, né? Claro. Então eu pensei as habilidades que eu não tenho, encontrei nele. Mas ela sempre dizia, né? Desde pequena ela dizia, né? Que o marido ia ficar cuidando da casa e ela ia trabalhar fora. O marido cuida dos filhos, da casa, e ela ia trabalhar fora. Assim. Que ela não serve pra cuidar da casa. Deixa eu proteger meu sobrinho, não é bem assim. Mas é isso que ela dizia. Mas não é bem assim. Ele trabalha, logicamente ele trabalha, mas se tem que ficar com as crianças e abrir mão do trabalho, quem vai abrir é ele, que eu. É bem assim. Falar, não, tem cliente, tem coisa pra fazer, vai lá. Então, mas são funções, eu acho que tem coisa que mãe é mãe. Então a hora que o bicho pega, por mais proximidade que a mãe tenha, que o pai tenha, é a mãe, né? Que é muito isso principalmente menina, né? Não sei, eu sou mãe só de menina, mas... Então, ela tem muito apego ao Ricardo, elas são super apegadas, mas a hora que acontece alguma coisa na escola, a hora que quer contar uma situação, é a mãe. E ela nem quer que ele esteja perto ainda. Porque ela vem, ela me chama e ela fica, não conta pro pai. E aí eu tenho que esperar ela dormir pra poder contar, e que ela não assista, né? Mas é isso, assim, é engraçado que você vai percebendo isso com o tempo, né? Eu não sei porque eu sou mãe de menino também. Mas mesmo assim, às vezes é uma situação completamente diferente, mas às vezes o menino tem coisas que ele vai perguntar pro pai, mas talvez aquela hora que tá doente, toda aquela coisa, é a mãe, né? Mãe, Tanto que aí se machucou, né, mãe? Eu viajei também, fiquei 15 dias fora, elas ficaram com a mãe, tudo ótimo, porque minha mãe, né? Vai lá, 7 tipos de comida na hora do almoço, toda aquela coisa que não dá. É verdade. Machucou o dedo. Tô com saudades da minha mãe, porque eu quero minha mãe. Eu falei, mas eu que tô aqui te levando na médica e tudo. Essa hora você vem me pedir tua mãe. Eu vou, mas minha mãe tá longe. Falei, mais uma razão. Gente, a gente tá no especial de mães, né? E como que é ser mãe? Eu posso começar, tá? Na realidade, eu fui mãe com 36, 37 anos. Então eu me perco. E logo que eu voltei da Espanha, e aí eu cheguei aqui, imagine, com 30 e poucos anos, minhas amigas, primas, todo mundo com filho. E daí começou já a entrar aquela angústia. Falei assim, nossa, mas será que eu não vou ser mãe? Como que vai ser, né? E não sei se tem aquela coisa do relógio, né? Hoje já tá mudando isso, né? As mulheres já estão tendo filhos mais tarde. Mas, enfim, eu senti isso. E foi uma angústia, assim, muito grande. Eu nem sei se eu contei isso alguma vez. E aí, quando eu engravidei, meu Deus do céu, foi uma coisa, assim, tão incrível. Eu lembro até hoje, assim, como foi especial. Então, pra mim, eu digo assim, filho, o que eu melhor faço, o que eu mais gosto de fazer na minha vida, eu amo minha profissão, eu amo o que eu faço, mas é ser mãe. Como eu gosto de ser mãe. Daí hoje ele é adolescente, então tem coisas que ele não quer que eu faça, mas eu falo assim, filho, deixa eu fazer enquanto eu posso fazer. Daqui a pouco você vai morar, né, fora, vai casar, e eu daí não vou ter essa oportunidade. Então, como é gostoso ser aconchego de mãe, né? Aconchego de mãe, e aí, quando você falou de mãe, só que tem a mãe, a avó é mãe, a tia é mãe, porque quando eu não tinha filhos, vocês eram meus filhos, eu morria de saudade deles. Então, como a gente... Sobrinho, né? Dos sobrinhos, então, e meus sobrinhos também, né, que eu tenho. Então, o ser mãe, muitas mulheres não têm filhos, né, mas são tias, ajudam. Eu fiz uma entrevista com uma aluna que ela abdicou de casar e de ter filhos. E hoje o que ela faz? Ela faz trabalho voluntário. Então ela tem outros filhos, né? Outra forma. Então eu acho que é um instinto. Sim. Resumindo, o instinto, né? Sim. Hoje, por sinal, eu vi uma história muito bonita, assim, de uma pessoa que não tinha filhos, e um casal. E não conseguia realmente engravidar. E daí eles foram morar numa cidade, quer dizer que eles, na realidade, começaram a cidade, né?
E daí esse casal eram pessoas abastadas e fizeram, de certa forma, a cidade. Por quê? Porque eles não tinham filhos, daí eles começaram a abrir escolas, igreja, fizeram toda a cidade, o complexo da cidade mesmo, porque eles não tinham filhos, então eles queriam dar para os funcionários deles, os filhos dos funcionários, esse amor, como se diz, esse desenvolver, né, da vida através do dinheiro deles, do amor que eles tinham e tudo. Isso é uma coisa realmente linda e que, na realidade, as pessoas fazem essa mudança. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deia. Quero ver. Quer dizer... Você vai contar a história que eu conto ou a que você conta? Que será que a história aí agora eu já vi. Não, mas eu fico preocupada. Depois eu vou contar a história. Diga. Não, que eu, na realidade, casei muito jovem, né? Casei com 18 anos e tudo. E a minha, como se diz, minha história de vida era sempre assim, eu ser mãe. Entende? Eu sonhava realmente em ser mãe. E a ponto que eu, na realidade, casei tudo, né? E já queria ser mãe, né? Já queria ser mãe. E as coisas não aconteciam, entende? E daí eu, na realidade, estava ficando muito preocupada, estava ficando triste porque eu não tinha esta possibilidade de ser mãe. E daí não sabia, entende? Porque vim descobrir que eu tinha o útero virado, essas coisas, entende? Coisas que... Então, eu não sabia se um dia eu ia conseguir realmente ser mãe. E até que, entende, chegou um momento, claro, aconteceu, né? E foi uma coisa, né, muito, muito linda. E depois veio o César também, né? Então veio o César, aí que, na realidade, foi uma coisa muito linda, porque até me lembro na maternidade, a irmã tinha, na época, ganhei no hospital, tudo, tinha uma irmã que disse bem assim, ai, mas que pena, entende? Agora você tem uma menina já, e agora está chegando o menino, está chegando o varão, ela me disse que está chegando o menino, e provavelmente, né, você ainda jovem, tudo, nem vai ter mais filho. Mentira, porque na realidade a gente que tem, acho que esse amor, essa predisposição a ser mãe, então já viu. Aconteceu que daí veio a Dedé. Não, mas a história não é essa. Mas a história... Mas espere lá. Mas a história... Esse presente para você. É hoje de presente. Vamos ver. Tá soltinha. Vai. Ué, não sei qual é a história que ela quer que eu conte mais. Mas eu quero dizer o seguinte, então, quando eu ganhei a Daniele, que foi a primeira, eu tinha feito 19 anos, eu estava com 19 anos daí, né? E quando eu ganhei a Deia, eu tinha 27 anos. Então, eu já me achava assim, eu dizia assim, nossa, meu Deus, isso é coisa linda, eu estou sendo avó. Eu achava que eu vou analisar isso agora. Eu sei de onde eu tenho esse problema em me sentir. Porque, quer dizer, a gente começava realmente cedo, né? Quer dizer, com 27 anos. Com 27 anos, então, a Deia veio. Então, era uma coisa muito diferente, assim, porque você tem experiência, né, da vida, você curte coisas mínimas, coisas muito que parece que quando a gente é mais jovem não tem o significado depois quando a gente já tem uma certa idade e é mãe novamente. Então eu acho assim que ser mãe realmente é um presente do céu, é um dom de Deus, é algo que é ternura, é amor, é alegria, é choro também, né? Uhum. São momentos, vamos dizer, difíceis, tudo, mas é muito lindo. Eu sou muito feliz de ter os meus 3 filhos, que graças a Deus são pessoas maravilhosas mesmo, né, Deia? Nossa, são coisas lindas da minha vida, que valeu a pena todo, que valeu a pena
entende todo o sacrifício que a gente tem, né? Tanta renúncia, muita renúncia, né? Muita renúncia, mas que vale a pena quando a gente vê, né, os filhos para a vida, estando bem, né, realizando coisas maravilhosas. Imagine você aqui com esse podcast aqui, é uma coisa, né, espetacular. Imagine se eu ia pensar que um dia você ia fazer mas nem eu. Meu Deus, nem eu. É uma envergonhada. Apesar de que eu sempre sabia que você ia se sair muito bem na vida, porque desde pequena ela já demonstrava realmente algo. Revolucionária. Ela era. Perguntona. Não, e depois eu me lembro assim, você ia muito a livros que a gente tinha lá do Tesouro da Juventude, a Barça, essas coisas. Então você era pequenininha. Gente que nem sabe o que é isso. Então são a época, né? São as enciclopédias, tudo. A época, então eu sabia que você iria se sair muito bem na tua vida, porque já tinha lá, né? Ela já demonstrava. E cada um de um jeito, né? Que foi, né? Verdade. Cada um de um jeito. E isso é maravilhoso. E essa coisa de ser mãe mesmo é algo lindíssimo, né? Não tem idade, né, Deia? Né? E você curte os filhos nas diversas fases, mas vocês continuam sempre sendo crianças. Você fala, as crianças. As crianças, os meninos, eu digo que eu tenho 2 homens, os meninos e a menina. Menino, já está com 40 e poucos anos, o menino com 50 e pouco. E a gente sempre está aberta, né, para estar ajudando. E mãe é procurada sempre mesmo, né? Eles sempre procuram a mãe. Os meus aqui lindo, né? Também sempre foi assim. Junto, sempre, né? A mãe para escutar, né? Para dar conselhos. E que tiveram uma boa formação, tudo, então saem realmente pessoas, né, ajustadas à sociedade, né, pessoas que bem, né? Então. Que ajudam, que, né, têm ideais que querem, na realidade, fazer um país, uma vida, né, diferente, trazer coisas bonitas, né, para as pessoas, né. Mas antigamente tinham 3 filhos, era normal, né? Agora... Tem Agora é 2. Mas começou com... Antes tinha 7, 11. Aí depois foi virando 3, 4. E aí hoje é isso, 1, 2. Tem gente que nenhum, né? Nem quer. 16, eu conheço uma que teve 16 filhos. Por sinal, pessoa maravilhosa. Mas não vou contar. Mas é raro. Mas é raro. É raro, né? Não, mas da época não. Na época até que não era, né? Sim, naquela época não, porque meu pai era o 11º. Olha, viu? Ai, meninas, olha, como que foi? Foi tranquilo, não foi? Estão vendo que gostoso que é a gente poder conversar, né? Conversar. Esse papo E a ideia é que as pessoas façam isso também. Aproveitem hoje mesmo fazer isso. No meu podcast, a gente tem uma tradição. Que sempre no final, eu peço uma dica, um conselho. Um conselho para as pessoas que estão ouvindo. Eu queria que vocês trouxessem algum conselho. Que saia do coração. Então não precisa ser um conselho mirabolante. O que veio assim no coração trazer? Engraçado, agora você falando, eu na realidade não pensei nisso e quando você falou agora me assustei. Me assustei porque é algo assim, acho que é difícil. Mas assim, alguma coisa que vem assim, o amor. Sabe, ideia? Acho que essa coisa linda que a gente tem no coração e que a gente tem que viver plenamente, né? Eu acho que você só pode ser feliz realmente se você tem essa capacidade de amar. Se você conseguir amar, e esse amor, evidente, é o centro de tudo, a gente sabe, a religião, né? Deus, e parece que assim, quanto mais você está perto de Deus,
você parece que mais você tem amor, parece que você derrama. Eu, sinceramente, eu acho isso uma das coisas mais lindas do mundo, é que você olha para as pessoas, não olhando, entende? Você chega a ter a capacidade de olhar para as pessoas com um amor tal que você... É como se você realmente tivesse Cristo perto de você. É meio assim, eu não sei se deveria falar essas coisas, mas para mim é isso daí. E isso me faz lembrar muito, entende? A Nira com a avó, com a tia, né? Aquele também, as nossas vidas, a Nicolina, né? Que a gente também que foi doente e a gente esteve sempre presente. E o Narciso, né? Que na realidade também... A gente, então, ficou doente, tão doente e tudo, mas a gente só pode realmente estar junto com as pessoas quando a gente ama. Então, eu só gostaria então de dizer que as pessoas devem viver verdadeiramente o amor, porque ele é a palavra mágica, é a vida que faz fluir, né? Em todos os sentidos, todas nas coisas boas. Deia, eu te amo, Deia. Te amo, Deia, te amo, tia, te amo, tia. Mira, como você é linda. Doçura. Agora quem está vendo está entendendo da onde vem. Então, uau! Que isso? Tanta emoção. Assim como a nossa vida, existem altos e baixos, escuridão e claridade. Aqui também aconteceu, mas o que aconteceu aqui é algo que a gente não explica, a gente sente. Então, todos os dias eu sinto e eu amo fazer parte da família que eu faço. Ame também fazer parte da sua família, honre a sua família. Honre a vida que você recebeu. Dependente de como foram seus pais, eles te deram a vida. Então, muito obrigada e compartilhe, conte para os seus amigos. E você está no Conexões Eternas Podcast. Muito obrigada.